era uma celebração iniciando com um jantar, iniciando com uma refeição. E as pessoas de melhor condição levava para eles e para as pessoas que não tinham condição. E aquilo foi funcionando tudo bem, a igreja foi crescendo, mas com a chegada de novas pessoas, então isso foi se deturpando, se tomando um outro rumo, novas atitudes, de forma que quando celebrava-se o culto do amor, não era um culto. Vocês observaram aqui, olha, o verso 17, disso porém que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vós ajuntais não para melhor e sim para pior. Estava se juntando não para melhorar, não com o propósito de igualdade, de tornar a igreja igual, todos tendo o alimento, todos tendo a veste, todos tendo o que necessitava para o seu cotidiano. Isso foi se deturpando, tomando um outro rumo, de forma que quando ele se reunia para a celebração da ceia, diz aqui Paulo, não era para celebrar a ceia, mas era para se apresentar, era para tornar visível o seu egoísmo, e dizem que até para se embriagar. Depois daquela reunião iniciasse, ninguém esperava para comer todos de uma só vez, na ordem, mas aqueles que tinham recursos chegavam e comiam tudo, de forma que alguém ficava sem comer. Mas eles haviam perdido completamente a noção do que era a ceia do Senhor. E também tinha alguém que se embriagava naquela reunião. Por quê? Porque do vinho que era para 10, ele tomava só. E chegava a se embriagar. Então perdia a razão e passava a fazer tudo o contrário o que Paulo havia ordenado. Isso chegou ao conhecimento de Paulo, né? Acredito que através das pessoas, dos ministrantes que Paulo havia enviado para lá estar com ele, porque eles estavam com dificuldade de contornar aquela situação. Os obreiros que Paulo deixou lá, apesar de ter muito conhecimento, de ser pessoas instruídas também por Paulo, capacitado, estava sem condição de contornar aquela situação. E então escreve para Paulo, diz: Paulo, precisamos da sua presença aqui, porque aqui está tudo diferente do que nós encontramos. E passou a narrar como era que estava sendo celebrada a festa do amor, que era um jantar oferecido a todos presentes, né? Curteado com certeza pelas pessoas de melhor condição. Paulo então escreve aos Coríntios, e o propósito dessa carta era repreendê-los pela maneira, a forma como eles estavam agindo, porque eles tinham perdido a noção do significado da ceia do Senhor. Tinham perdido o significado da ceia do Senhor. Sabe por que nós temos hoje algumas pessoas aqui ausentes? Porque não tem o verdadeiro conhecimento do significado da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, irmãos, é o culto do amor. É o culto onde Deus nos proporciona a oportunidade para nós abraçá-los, para nós perdoarmos, para nós nos congratular, para nós nos conscientizar, trazermos à memória que no decorrer dos dias nós temos procurado viver na presença de Deus, valorizando o sacrifício de Jesus, que nós temos procurado andar de conformidade com o que a Bíblia nos manda.
sendo agradecidos, sendo gratos a Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo, pela morte do Calvário, de Jesus Cristo do Calvário, que nos proporcionou liberdade, alegria e contentamento. Bendito seja o nome do Senhor. Quão glorioso, como é maravilhoso nos nossos dias, nas nossas casas, no nosso trabalho, na nossa lida, no nosso andar, no nosso caminhar, no nosso agir, nós estamos conscientes que o sacrifício de Jesus realizado há mais de 2000 anos atrás, ele nos alcançou e nos proporcionou a salvação e a liberdade. Quebrou os grilhões que nos amarrava, que nos detinha, e hoje nós temos liberdade para celebrarmos a Deus, para agradecer, para relembrar o sacrifício de Jesus, para memorizar. A ceia, ela é um memorial. Nós observamos andando nas cidades,